Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é sociólogo, ele que é arquiteto, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax há quase 40 anos, e hoje ele vai falar sobre chama gêmea ou alma companheira. Então, vamos dar boas-vindas aqui ao querido Cleudio Bueno para que a gente possa estar conversando, né? Mas a gente não sabe se é isso mesmo que está acontecendo ou... Vamos ver. Yes. Tudo bem? Tudo bom, Bueno? Tudo, e você como está? Tudo ótimo, com frio. É, agora esfriou um pouco mesmo. Vamos lá. Bom, antes da gente começar, vamos fazer a oração então do Arcanjo Miguel, pedindo a proteção para todos nós, para a nossa família, para o planeta Terra, aos nossos amigos e todos aqueles que necessitam nesse momento de proteção, de segurança, que estejam em trânsito, viajando, ou mesmo aqueles que vão fazer um procedimento médico. Seja qual for o motivo, nós queremos que todo mundo esteja em segurança e também em proteção. E por eles nós vamos pedir, então, através de uma oração, ao Arcanjo Miguel. Vamos fechar, então, os nossos olhos e vamos pedir, então, ao Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias, e fazei de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajude-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações, fazendo de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Então, acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir durante a semana ainda, vendo o replay daquilo que nós estaremos falando agora, já deve ter ouvido falar de alma gêmea, de chama gêmea e de, vamos dizer assim, do acompanhante de uma jornada. Nós sempre determinamos disciplinar conceitos ou definições para que a gente esteja muito claro sobre as condições que nós nos encontramos ou aonde nós que gostaríamos de nos encontrar. Considerando que a teoria das mônadas, que é a criação máxima do Criador através do facho de luz branca cristal, é uma máxima através da filosofia e principalmente de pesquisadores como Leibniz, que é um cientista contemporâneo a Newton, e também de David Joshua,
Stone, que também é um PhD em psicologia, as almas, na sua totalidade, elas se repartem diante de uma mônada superior, de uma mônada única naquela criação. E ela é subdividida em outras, vamos dizer assim, subdivisões que trariam uma teoria a respeito de como essa mônada matriz dá relação a outras almas. Quando eu falo isso, estou especificando praticamente a David Joshua Stone, porque ele tem uma teoria em relação às almas, que as almas elas pertencem todas praticamente, num determinado momento de uma criação de uma mônada especial, que todas essas almas elas vêm em princípio dessa mônada. Por exemplo, eu reparto uma mônada em duas partes e essas duas partes dão origem a mais 12 de um lado e 12 de outra, aonde vão ser especificado e expandido 12, vamos chamar assim, de cada lado, performando um total de 144 almas. E aí vem a lembrança das 144 mil seres de luz que acompanham para aqui, para a Terra, na nova formação, através de Sanat Kumara. Todas elas vindos de lugares diferentes do nosso planeta. Isso mostra que, através do universo, pelo menos, a criação ela é baseada nessa mesma situação, nessa mesma particularidade criacional, aonde todos nós estamos imbuídos dentro de uma família espiritual, mas sempre com particularidades genéticas, culturais e outras individualidades que nos faz lembrar que nós somos, na verdade, almas gêmeas. Portanto, eu, você e todos aqueles que estão nos ouvindo, nós temos mais 143 almas gêmeas. Claro, cada um na sua forma, individualmente. Então, nós podemos encontrar a nossa alma gêmea, pode ser diante de uma reencarnação terrena, mas também possa ser através de parentes próximos que estão na mesma família oriunda da sua encarnação. Como nós temos 143, pode ser que dentro da família reencarnatória, dentro daquilo que nós devemos aprender ou experienciar, ali nós tenhamos primos, nós tenhamos tios, nós tenhamos avós naquela encarnação, que são e fazem parte da nossa alma gêmea. Tudo isso através também das particularidades, como acontece com os nossos amigos, como acontece com os parceiros de vidas, sócios e até mesmo cônjuge. A gente pode, de repente, ter uma afinidade de alma já desde aquela criação dos 12 de um lado, 12 do outro, que vai dar 144 almas gêmeas. Então, nós temos que entender que a alma gêmea ela tem uma pluralidade, ela tem um montante muito maior daquela que se originou, em primeiro lugar, a mônada superior, a mônada primeira, aquela criação que veio através da luz branco-cristal, aonde o Criador nos deu a origem. Então, dividida em duas partes, aquelas duas partes deu cada parte origem a mais 12, que se somando e multiplicando vai dar a 144 almas gêmeas. Muito bem. E as chamas gêmeas? Bom, se nós partirmos desse princípio que todos nós, através de uma mônada principal e superior, fomos divididos em várias outras almas, no sentido de 144,
e nós temos 143 proximamente iguais à nossa, a chama gêmea é justamente aquela parte do qual nós fomos divididos pela primeira vez em duas partes. A outra parte daquela mônada superior é a nossa alma gêmea, né? Porque cada uma delas depois vai dar origem a mais 12, fazendo quase que uma família estelar de 144 almas gêmeas que fazem parte da mesma família estelar. Bom, já que nós temos uma mônada principal e ela foi dividida em duas partes, e ali nós consideramos, então, que a outra parte correspondente é a nossa alma gêmea, nós podemos dizer que ali nós temos duas polaridades, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. A polaridade positiva nós vamos chamar de yang, portanto, masculina, e a parte que corresponde à parte feminina nós vamos chamar de negativa e vamos chamar de yin. Ali, então, nós temos duas polaridades divinas, que é a masculina e a feminina, onde existem divergências naturais, porque elas foram divididas, mesmo que elas façam partes, vamos dizer assim, iguais uma da outra, elas se constituem individualidades. E por serem constituídas individualidades, elas vão partir para o seu desenvolvimento e a sua evolução sozinhas, independente de uma parte em relação à outra, podendo se encontrar no universo ou numa realidade encarnatória, mas o que também poderíamos dizer que é muito difícil. Se nós usarmos como exemplo o nosso querido e amado mestre Saint Germain e a mestra Portia, né, que na verdade são chamas gêmeas e é consorte um do outro, nós teremos uma evidência de evolução da mestra Portia em relação ao mestre Saint Germain muito mais rápida e, ao mesmo tempo, muito mais antiga do querido amado mestre Saint Germain. Tanto é que ela esperou por séculos a evolução do mestre Saint Germain num propósito espiritual, não aqui na Terra, vindo poucas vezes, como foi na época da Atlântida e na época de um reinado muito acentuado no Saara, aonde ela se apresentou aqui, mas fora disso, ela não teve tantas encarnações como o querido e amado mestre Saint Germain. E nós temos que lembrar também que na questão da individualidade, quando essas almas foram geradas e foram repartidas através dessa mônada, cada um foi viver a sua vida. E cada um vivendo a sua vida, cada um foi estabelecendo o seu Dharma e o seu Karma, através dos propósitos divinos que estavam vivendo. E isso mostra uma desigualdade em relação à evolução de um para outro, aonde às vezes um tem que ficar esperando nos planos multidimensionais e espirituais que o outro avance e que se aproxime da outra parte em relação a tocante ao karma que cada um acumulou durante as suas vidas em momentos diferenciados. Isso vai mostrando também que uma das partes é chamado de alma corredora, uma que corre, e a outra é chamada de alma buscadora. Então, uma corre e a outra vai buscar, sempre em alternância quando eles estão reencarnados ou estão em planos multidimensionais diferentes. Há uma perseguição entre a relação entre a busca de uma para com outra. Nós devemos lembrar também que a alma gêmea, né, em relação à chama gêmea,
ela tem espíritos únicos. Elas não são familiares, elas têm espíritos únicos. E ali, então, o Criador acaba dividindo essas partes com um propósito de evolução independente e individual para cada uma das partes, né? A gente tem que pensar como se fosse uma circunferência, uma maçã, uma bola, aonde a gente corta no meio e tem depois a completude novamente, através de uma circunferência, e cada uma vai para um lado fazer o seu desenvolvimento que o Criador criou. E só então, mais tarde, depois de conseguir o equilíbrio, eles juntar-se-iam, vamos dizer assim, se juntam para novamente permanecer unida em uma só. É muito interessante, porque primeiro o Criador divide aquilo que já é uma unidade, para que se tenha condições de dois movimentos para buscar o seu desenvolvimento e evolução. E num outro momento subsequente, que não se sabe quando se dará isso, essas duas partes se juntam novamente, fazendo uma parte única, dando a somatória, a vibração e a frequência necessária que o Criador gostaria de dar no momento certo e oportuno, aonde há um cizimento, vamos dizer assim, entre as duas partes. A alma gêmea, ou também chama gêmea, porque há muita confusão entre a alma e a chama, nós devemos levar em consideração que a chama é muito importante, talvez até mais do que a alma gêmea, porque, como eu disse anteriormente, a alma tem mais 143 irmãos, vamos dizer assim, enquanto que a sua chama gêmea, ela é única, só tem uma parte que vai lhe dar a completude, já que ela também é formada através da centelha divina. A centelha divina é aquele pingo da chama branca cristal que está no coração, aonde flui as outras três chamas, que nós chamamos de chama trina: azul, dourado e rosa. Portanto, essa questão eletrônica que está dentro do nosso coração e dentro de cada alma, ela copia exatamente aquela outra parte que também está vivendo, que é a parte Yin, no meu caso, ou a parte Yang, porque todos nós, na convivência e no desenvolvimento da chama gêmea ou da alma gêmea, nós possamos trocar de sexo sempre, mesmo que nós tenhamos surgido através da mônada masculina ou da mônada feminina, sobre o Yang ou o Yin. A polaridade masculina ou a polaridade feminina, positiva e negativa, é trocada nas reencarnações ou mantida segundo as provas de desenvolvimento e evolução que cada um tem que ter. Em todo o cosmos, em todos os outros planos multidimensionais, a nossa alma gêmea sempre estará reivindicando uma unidade conosco. O que quer dizer isso? Nós estaremos magneticamente juntos, buscando essa atração permanentemente. Ou um está numa localidade, o outro está na localidade, mas magneticamente essa atração existe, de um querer ficar perto do outro. Por isso que nós falamos que nós nascemos uma única vez, que é aquela no momento onde o Criador está nos dando, através de uma alma, a busca do nosso desenvolvimento e da nossa evolução. Todos nós começamos uma evolução, vamos dizer assim, num tempo muito longo no passado. Ninguém está começando nada agora aqui nesse planeta. Poderá estar acontecendo em outro lugar nessa multidimensionalidade. Mas os que estão aqui já conseguiram, vamos dizer assim, através da sabedoria e da bondade do Criador, está aqui há muito tempo,
buscando essa questão da alma ou da chama gêmea, sempre na busca da unidade e da reestruturação dessa nova esfera, né? Dessa bolinha de luz que todos nós representamos através da metade do outro parte. Eu estou falando agora fisicamente, da outra parte fisicamente, porque essa busca ela permanece para sempre. Então, a chama gêmea, ela descende de um mundo totalmente material, aonde cada um assume a sua polaridade, seja ela positiva ou negativa, de forma que nós, através dos séculos, nós nos perdemos dessa chama gêmea em busca dos nossos propósitos, das nossas limitações, através da contração do karma que cada um individualmente está vivendo. Eu não sei se todos estão me acompanhando, sim, mas se alguém tiver alguma dúvida, a dúvida para ser sanada é agora. Então, nós devemos lembrar sempre que existe uma alma que persegue, a outra alma que corre, né? E essa busca de uma pela outra é que leva nos corredores dos nossos níveis de consciência, na busca do desenvolvimento e da evolução, querer estar perto um do outro, mesmo estando em disparidade dessa evolução. Como eu já frisei anteriormente, às vezes um está bem na frente, vamos dizer assim, dessa corrida, em relação ao outro. Então, tem que esperar que o outro atinja aquela maturidade para que eles possam se encontrar num determinado momento da experiência, já que nós vivemos no mundo de Maia, da ilusão, fazer com que isso seja esquecido e nós nos encontremos. E quando nós nos encontramos, toda a nossa origem, da nossa passada, ela se dará numa fusão única, o que não é fácil. Vejam bem, isso, na verdade, é uma coisa que é possível, mas que não é fácil, justamente porque nós estamos em compassos diferentes dos nossos desafios que foram colocados através do Criador para que nós pudéssemos ter a evolução da nossa consciência de uma forma reencarnatória, onde a nossa espécie também se desenvolve e evolui naquela questão da alma gêmea, para que todo o restante do nosso grupo e da nossa espécie receba também essa evolução. O próprio Criador nos dá as experiências pré-determinadas quando do nosso nascimento, não só na nossa mônada, mas a cada período reencarnatório para esse caminho da evolução. A chama gêmea, então, tem um grande desafio para passar por uma árdua compreensão, aonde nós possamos nos curar e curar também todas as nossas feridas psíquicas e emocionais que nós mesmos, através de outras vidas, criamos e possamos zerar ou adquirir os 51% de Dharma para eliminar os nossos karmas aqui na Terra. Devemos levar em consideração que a chama gêmea, ela busca incondicionalmente o amor. Vejam bem, eu estou dizendo incondicionalmente o amor. Mas a primeira coisa a se lembrar, através dessa polaridade entre feminina e masculina, é, na verdade, o magnetismo da atração. O magnetismo da atração... Tem uma pergunta, o Carlos. Sempre a parte feminina segue à frente? Não. Isso daí vai depender muito de cada encarnação que essas polaridades têm. Porque, veja bem, eu vou novamente explicar. Essa polaridade masculina e feminina, o Yang
e o yin, positivo e negativo, elas podem trocar de posição em cada momento do nascimento reencarnatório. Eu posso ter sido criado masculino e uma outra pessoa pode ter sido criada feminina. Mas na condução reencarnatória, eu posso nascer num processo feminino e a outra parte, que foi criada no feminino, nascer no masculino. Essa relação é trocada em cada fase reencarnatória, cada vez que você reencarna no processo aqui na Terra. Então, isso muda. O que não tem a condição de mudar é essa criação individualizada no momento da criação da sua mônada e que você recebe a alma. Ali não tem condições de mudar. E aquilo permanece até o fim, no momento que as duas partes estarão prontas para a fusão. Aí quem é masculino, quem é feminino, e se junta nessa fusão. O que eu estou explicando agora é que nessas fases reencarnatórias que a gente pode encontrar uma alma gêmea referente a 144 outras almas que foram criadas a partir de cada pedaço daquela que foi a mônada única e superior, o que daria 143 almas, mais a sua, 144. E dentro de um feixe familiar, você pode estar sendo conduzido para uma alma gêmea. Por exemplo, eu posso estar reencarnado agora e encontrar numa outra família uma das 143 partes que foi criada a partir das outras duas partes e me relacionar. Aí é uma alma gêmea. Agora, para mim encontrar a chama gêmea, eu tenho que encontrar a outra parte da laranja, a outra parte da maçã. Ali é a busca da chama gêmea. Por isso que todos os mestres têm a sua chama gêmea, porque não é a parte da alma que eles encontraram, e sim da chama, que é aquele processo único, quando tinha só uma mônada, que era uma circunferência, uma bolinha, vamos dizer assim, uma bola, né? Branco cristal, e que ela foi dividida. É a outra metade sua. Essa outra metade nós chamamos de chama gêmea. E as outras 144 partes que originou, da qual uma somos nós, essa nós chamamos de alma gêmea. Então existe essa confusão. E essa confusão ela é mostrada diferencialmente através do magnetismo que a outra metade tem em relação à outra metade. E isso a gente chama de atração. Essa atração é que nos permite sempre buscar a chama gêmea, porque a alma gêmea ela pode estar nesse contexto das outras 143 almas. Ela deixa de ser uma alma gêmea? Deixa de ser alguma coisa gêmea? Não, mas é uma gêmea. Não é a outra sua metade. Tá. É uma metade que deu a 144 outras metades. Cada parte dá 140. Dá 12 vezes 12, que dá 144. Tá bom. Aí que nós temos que entender, senão vira confusão. Tem mais uma pergunta, parte... pode ser? Pode. Solange, boa tarde. É possível não encontrarmos a nossa alma gêmea nessa encarnação, não reconhecê-la? E qual a sensação ou o sentimento para reconhecê-la? Grata. Muito bom, muito bom. A alma gêmea você pode encontrar nessa encarnação, porque você tem mais 143 partes iguais a você. Você pode encontrar, entendeu? É aí que a alma gêmea é buscada, encontrada, e existe uma afinidade. O que é difícil de encontrar? A chama gêmea, porque essa é uma única parte. É a outra parte da maçã, que completa você. Então, é muito mais difícil encontrar a chama gêmea do que a alma gêmea, porque a alma gêmea tem mais 143 partes iguais a você. Numa encarnação é possível encontrar? É possível encontrar. É difícil? É difícil,
Porque, às vezes, ela está vivendo no corpo de um tio seu, de uma tia, de um primo. E você vão se reconhecer necessariamente não pela atração e não pelo magnetismo, mas pelo gosto, pelas propriedades que o outro tem, que é igual à sua. Mas podem estar em momentos diferentes de evolução, porque um é tia, o outro é tio, o é primo. Cada um está vivendo a sua distância dimensional em relação à familiaridade. Então, você não pode ter uma vida com aquela pessoa, a não ser uma vida que seja de um amor incondicional, como eu estava explicando. Esse amor incondicional é que dá a abertura e a amplitude para ter um amor fraternal, um amor igualitário. Não é aquele amor que nós achamos que nós vamos ser retribuídos como se fosse a chama gêmea. E é até bom que não seja assim, porque se fosse assim, nós estaríamos, vamos dizer, desvinculando o propósito original da somatória da unidade, de todos nós sermos um. Nós teríamos particularidades de atração desse magnetismo que não é o amor incondicional, que seria um outro tipo de amor que nós estaremos falando um pouco mais na frente. Tá. Mas esse amor da alma gêmea, ele, antes de mais nada, ele é coletivo. Ele é um amor incondicional pela coletividade, pelo ser humano na sua totalidade, pelos reinos, pelas ordens, pelas fraternidades, escolas, irmandades, que o planeta está recheado. Dentro dessa coisa, fala. O Carlos está perguntando, então a chama gêmea é o complemento divino? Exatamente. A chama gêmea é o complemento divino. A chama é o complemento divino, não a alma. Sim. É a chama gêmea que é o complemento. Mas a gente tem que lembrar que a chama gêmea, ela formou uma família. Ela também tem outras almas gêmeas. Ela tem uma família. Entendeu? Nós todos temos uma família. Muitos parecidos conosco, que dá no total de 144. Excluindo a gente, fica 143 partes dessa alma que as duas partes criaram para poder estar vivendo a simbologia da evolução e do desenvolvimento espiritual, né? E esses fatores todos criam uma certa oposição em relação tanto à alma como à chama gêmea. Cria uma disposição de oposição, porque senão nós encontraríamos uma parte igual a nós exatamente, perdendo toda a fluidez e o encantamento do propósito da busca. Seria uma coisa mais ou menos que se eu encontrasse uma alma gêmea ou a minha chama gêmea e perfilasse nos mesmos gostos, nos mesmos interesses, nas mesmas coisas e nos mesmos propósitos, que daria uma dimensão não de busca, mas de separação. E é o que acontece também nesses dois propósitos, nesses dois âmbitos, que acontece com a alma gêmea e que acontece também com a chama gêmea. Esse lado de oposição é muito frequente quando nós os encontramos. Se eu encontrar uma alma gêmea que esteja solteira e eu esteja solteiro e nós nos encontremos, a primeira coisa que vai acontecer é um magnetismo de atração. Eu vou ficar magnetizado exatamente por quando eu a vê-la ou ela por mim. Não necessariamente, porque pode estar em compassos diferentes dessa evolução, mesmo estando aqui encarnados os dois. E mesmo que exista essa polarização do encontro, do magnetismo e da atração, em certo momento, eles se separam. Eles se separam. E essa separação é apenas para uma confirmação daquilo que foi encontrado.
porque no passo seguinte, eles se tornam a encontrar, no mesmo instante, mas num outro momento. Ou seja, eu encontro a minha alma gêmea em janeiro. 2024 eu encontrei. De repente está indo tudo bem, mas por questões de diferença na evolução e no desenvolvimento, existe uma separação em junho. E em setembro, outubro, novembro, nós nos reencontramos. E nós já estamos mais ou menos próximos, porque eu vivenciei um pouco mais a diferença, ou ela vivenciou um pouco mais a diferença que tinha em relação a um ao outro. E eles voltam novamente. Isso é uma particularidade do encontro com a alma gêmea ou com a chama gêmea. Só que a diferença da alma gêmea para a chama gêmea nesse momento é que vão juntos para cumprirem o seu propósito nessa reencarnação. Se for a chama gêmea, além de cumprirem o seu propósito, como uma parte sendo em relação à outra, tendo o propósito divino, da coletividade, de uma missão ou de um propósito, existe no fim dessa reencarnação a fusão entre eles. A fusão. Aí é que se dá o complemento divino. Aí é que se dá o complemento divino. Às vezes, se dá o complemento divino nem aqui, nessa passagem reencarnatória, onde os dois possam estar, mas um em cada plano de dimensão diferenciada. Essa fusão ela pode existir quando um chegar lá aonde o outro está. Então, uma vez falado isso, nós temos que lembrar que a questão amorosa do amor, do carinho, do afeto, né, da atração, seja ela inclusive física, ela está um pouco descompassada em relação tanto à alma como em relação à chama. Porque se um estiver em descompasso diferente do outro, isso pode ocasionar a primeira parte, que é a separação, até que haja um entendimento que esse propósito de marido e mulher, de família e filhos, de casa e de lar, ela não corresponde praticamente ao desenvolvimento e evolução espiritual que o divino, na sua criação, o fez. Por quê? Porque a única coisa que falta para o divino, para o Criador, que ele não tem, é justamente o amor do qual ele nos criou e que ele precisa. Então, se nós não dermos isso, nós não estaremos cumprindo a nossa parte, porque nós estaremos colocando o ego, personalidade e a individualização de cada um acima do amor fraternal, que é o amor incondicional. Portanto, essas barreiras, esses obstáculos que existem para encontro de um com o outro, eles têm que ser sanados através de um propósito. E esse propósito, naturalmente, tem que estar com os desafios ajustados nas suas buscas. É aí que o encontro se dá. Caso contrário, fica muito difícil esse encontro. O encontro de propósito, seja da alma, seja da chama, elas têm que ser divino. E busca essa ligação espiritual e manifesta, seja através de sonhos, de telepatia, seja de conversas, seja de que modo for, mas elas têm que ter uma profundeza de coesão naquilo que se querem fazer para todos. E aí é que se dá um complexo doloroso quando não se encontra, porque às vezes está muito próximo. Então a gente sente a sensação do sofrimento, da dor, de uma forma em que poderia estar se estabelecendo esses propósitos através de uma missão, mas não de uma forma linear. Por isso, a busca ela é sempre pela felicidade. Mas a felicidade ela tem que ter harmonia.
ela tem que ter equilíbrio, porque senão isso não vai acontecer. Essa questão da jornada e de caminho da mesma estrada, ela não percorre junto. Então, nós temos que lembrar que tudo isso passa de um princípio histórico, aonde, lá atrás, nas primeiras horas que isso foi teorizada, e ela foi teorizada por um ser chamado Aristófanes, que através de uma crônica ou de um histórico aonde se chama O Banquete, ele coloca toda essa questão da alma e da chama gêmea como sendo um precursor dentro dos limites da mitologia, principalmente da mitologia grega, da onde ele veio. Porque sempre em cima da mitologia, onde Zeus é o grande soberano de todos os seres, nós temos também, se nós tirarmos o Z e colocarmos o D, ficará Deus. E Deus está dentro do princípio maior, da busca dessa completude criadora em cima daquilo que nós buscamos, que seria o par perfeito. Nós buscamos essa questão do par perfeito. Nós queremos o par perfeito, mas ele não pode ser dentro de um ato personalístico do nosso ego, para que todo aquele outro ser, que é a outra metade da maçã, nos complete através da felicidade, através do magnetismo e da atração física. Nós não podemos dizer aqui a palavra sexual, mas muitas vezes a felicidade depende desses princípios, mas esse princípio ele é um pouco mais baixo, ele está um pouco mais para baixo da acepção crística do desenvolvimento e da evolução espiritual para o qual nós fomos criados. Isso é apenas o magnetismo e a atração para dizer, oi, eu estou aqui. Mas isso também pode ser uma coisa momentânea. Achei uma garota bonita, achei o cara bonito, e aquilo perfila em mais alguns dias, em mais alguns meses e acaba. Nós temos um nome para isso, eu não vou me referir a isso, mas todos vocês sabem qual é, né? É aquele T maior, aquele T maiúsculo. Mas isso não é o propósito divino, da busca nem da alma e nem da chama, que é a nossa completude, o nosso objetivo de nós estarmos nos equilibrando e harmonizando. Bom, já que nós falamos bastante sobre a alma e sobre a chama, vamos falar agora um pouquinho sobre a alma companheira. O que viria a ser a alma companheira? A alma companheira, ela é basicamente uma relação básica daquilo que nós chamamos de irmão e irmã. Nós temos um carinho especial, nós casamos em relação a isso, porque depois de um certo tempo, dentro de uma relação afetiva, amorosa e carinhosa, vira uma relação de irmãos. Vira uma relação de irmãos. E isso nós chamamos de almas companheiras, que desfruta ou da busca e da relação, do desenvolvimento de um ou de outro. Eu me junto para satisfazer a busca do meu companheiro ou ela se junta a mim para essa busca em relação ao seu desenvolvimento. Então, nessa escala frontal, nós chamamos isso de almas companheiras. As almas companheiras têm a sensação de estarem sempre dentro de um mesmo prisma, de camaradagem, um ajudando o outro naquilo que cada um precisa para desenvolver e empenhar bem o seu caminho reencarnatório nesse processo de nós estarmos aqui. Todos os seres humanos, todos, sem exceção, nós temos muitas almas companheiras. Esse objetivo é um objetivo cósmico, aquele objetivo de amizade, de companheirismo, de coleguismo, que nós fazemos em outras dimensões e trazemos para cá. E ali, nessa alma companheira, tanto pode ser mental, psíquica, física ou mesmo etérea, nós vamos nos encontrar e passamos a ter
o conhecimento melhor e mais específico daquelas pessoas que estão no mesmo caminho, que estão na mesma estrada, buscando a transformação, ajudados um pelos outros. Uhum. Isso mostra que o Criador, ele sabe muito bem o que está fazendo, enquanto nós não estamos juntos com a nossa alma gêmea e muito menos com a nossa chama gêmea. Essa relação de almas companheiras tem a ver mais com amizade, tem a ver mais com sincronicidade de momento, de pensamentos, de sentimentos, de coisas a serem feitas e partilhadas na missão que cada um tem e vai ter aqui na Terra. Então, as coisas são bem, vamos dizer assim, nítidas quando elas acontecem. Não tem como a gente misturar a sensação e a relação do que um é para outro. Vamos ver. Eu selecionei 3 pontos de pensamentos para que a gente saiba reconhecer as nossas almas gêmeas e também as nossas chamas gêmeas das almas companheiras. Existem mais do que 3. Tem algumas literaturas que colocam até 8, outras colocam 7. Mas eu resolvi apenas fazer um resumo e pus as 3 principais. E as 3 principais, vamos dizer assim, como sinais para você estar identificando a alma ou a chama, são as seguintes. O primeiro é o olhar da alma gêmea em relação à chama gêmea, que ali é sentido no momento que você olha e você vê que o seu coração falou alguma coisa diferente. Isso acontece com todos nós, mas ele é um momento único. Ele é um momento único, porque sentir esse sinal dentro do nosso coração é onde está a nossa centelha divina que deu origem à nossa chama trina, onde dá a igualdade e a semelhança divina para todos os seres humanos como iguais, como fraternais. Então, o despertar tem que vir pelo coração. Ele não é simplesmente pelo olhar. Ah, eu olhei e gostei. Não. É o coração que tem que dizer para você alguma coisa. Se ele não disser para você alguma coisa, então eu posso caracterizar isso como uma atração física. Ah, eu achei linda. Ah, eu achei que tem um corpo maravilhoso. Ah, mas aquela pessoa ali tem uma relação que me chama a atenção. Puxa, mas tudo isso é racional, tudo isso é lógico, tudo isso está dentro de um pensamento estético ou alguma coisa que você já convive. Mas tocar o coração é outra coisa. O segundo sinal é um arrepio que se tem, é uma sensação de arrepio que se tem na base da coluna vertebral. Ali é onde mora o Kundalini. Ali é onde mora o Kundalini. Ali é onde mora o Kundalini, a sensação que representa a ativação daquela energia, não através da atração, mas através da força, que nós chamamos de força vital, da energia vital. Ali é que desperta essa força que vai nos fazer levar por todos os chakras até o coronário, aonde haverá o despertar definitivo. Segundo as tradições, o Kundalini é a energia que traz o movimento daquela serpente, né? Que vai subindo pela coluna até esse despertar, que é o despertar da iluminação e da ascensão, né? Até o 7º chakra, que é o chakra da coroa. Essa ativação do Kundalini, ela traz os 7 princípios que estarão ativando todo o nosso lado espiritual. E ali, quem faz esse trabalho, não somos nós, propriamente dito. Ou é a alma gêmea, ou é a chama gêmea
que faz esse despertar, levando até o modelo em que ela se encontra. Se ela tiver no quinto chakra, que é o chakra da garganta, nós vamos estar despertos nessa busca até o quinto chakra. Um ajudando o outro em relação àquele modelo do descompasso da evolução em relação um ao outro que existe e que vai existir sempre. A outra busca também, em relação à marca da alma gêmea, nós temos que ressaltar as sensações brutais que é feito no nosso corpo. Mexe com o nosso lado biológico, traz ali, normalmente, um crescimento de todas as nossas áreas. Ali a gente começa a trabalhar um pouco mais, a gente começa a ter um ganho das coisas um pouco mais, porque a outra parte, seja a alma, seja a chama, já está nesse processo evoluído. Seja ele intelectualmente, seja ele materialmente, seja ele espiritualmente. Há que ter a compatibilidade entre as partes. Uma não pode estar à frente da outra. A terceira parte que a gente fala como sinal e que a gente deveria estar em busca de quando a gente vê a outra parte à nossa frente é justamente o encontro. O encontro e principalmente o recolhimento. Existe o encontro e depois existe o afastamento, como já expliquei através dos propósitos atrás. Existe uma hora da separação nesse encontro. Vai existir. A confirmação. Tem que existir, eu diria, para que haja a confirmação, haja o carimbo, para dizer, não, é mesmo aquilo que eu quero, é mesmo aquilo que eu estou buscando. E aí volta-se novamente para a origem, que é para ficar com a chama ou é para ficar com a alma gêmea. Esse processo das duas pessoas que permite o alinhamento. É a partir desse momento que é provocado o alinhamento entre as partes. E ali, quando é o alinhamento, não estou dizendo apenas de corpo, eu estou dizendo de propósito e de missão espiritual, que trata-se, então, de uma verdadeira experiência espiritual que você vai ter, ou com a sua alma, ou com a sua chama. Já não é mais a alma companheira que está ali. Já não é. A alma companheira está descartado a partir desse momento. Está descartado. E ali a gente vê que a encarnação das almas ela é perfeita, ou das chamas gêmeas. Ali uma coisa vai dar continuidade à outra, mesmo que você não tenha certeza se é alma ou se é chama. Mas elas vão caminhar juntas. Se for alma, lá na frente, haverá a separação, porque elas faziam parte de dois seres da mesma família. Se for chama, elas se unirão no fim desse propósito e no fim dessa missão, e se tornarão uma só através dessa fusão, que é sempre o cumprimento divino, aonde os nossos mestres se encontram com as suas partes, né, que estão ali e fazem parte de todo um trabalho, vamos dizer assim, talvez até de séculos, né, aonde cada um foi criado. Aqui, pelo meu relógio, está marcando que faltam 5 minutos. 5 minutos, exato. Então, eu gostaria, antes que alguém fizesse alguma pergunta, que mantivesse dentro do seu coração a chama trina efervescendo através da centelha divina, que é o ponto de luz branco cristal. Eu vou fazer agora uma oração, buscando, e para cada um que não encontrou ainda a sua alma ou a sua chama gêmea, que se mantenham nas minhas palavras para que as encontrem, seja em que momento vocês estiverem da sua vida. Porque esse encontro é que vai fazer a harmonia e o equilíbrio e trazer a felicidade tão ansiada e tão buscada
por todos nós em cada uma das encarnações. Então fechem os seus olhos e observem e sintam cada uma das minhas palavras. Em nome do Cristo, invoco a abençoada presença Eu Sou, de nossas chamas gêmeas, ou através da nossa alma gêmea, para que sejam os nossos corações selados em um só, e para que a vitória da nossa missão seja em prol da humanidade. Apelo aos Elohims, Órion, Angélica, as mestres Rovena e Paulo Veneziano, aos arcanjos Samuel e Caridade, a Magnus e Polaris, e a todos os anjos e seres da luz da chama rosa do amor incondicional. Peço para que a nossa chama gêmea, ou nós, nos reconheçamos instantaneamente pelo olhar, pelo toque das nossas mãos, na certeza de reencontrarmos o nosso complemento divino, a outra metade do nosso ser, e que deste momento em diante nós possamos assumir plenamente e imediatamente o nosso amor, a nossa união em todas as linhas do tempo, espaço e matéria, todas as dimensões coligadas num processo de magnitude do nosso ser. Peço que a fusão harmoniosa de nossos corpos, almas e espírito seja imediata e plena, e que deste momento em diante sejamos capazes de expressar completamente um pelo outro o nosso amor eterno e sempre crescente, através da nossa admiração eterna e sempre crescente, da nossa fidelidade eterna e sempre crescente, do nosso respeito eterno e sempre crescente, da nossa lealdade eterna e sempre crescente, um pelo outro e pelo nosso propósito em comum. Invoco a luz do Espírito Santo para que transmute todo karma, todo ego, todo ressentimento e todas as doenças físicas, emocionais, psíquicas ou espirituais, conhecidas ou desconhecidas, em todas as linhas de tempo e espaço, seja no passado, presente ou futuro, e também como as suas causas e consequências, dissolvendo assim todas as energias em desequilíbrios, através da nossa ou de outras pessoas, que possam estar limitando e manifestando total da nossa identidade divina. Que a nossa união e a realização do nosso divino propósito seja através do nosso pedido, para que transmutem através do fogo violeta todo o karma que nos separa, em todas as linhas de tempo, espaço e matéria, e que as suas causas, consequências e memórias, no passado, presente e futuro, possam estar diante de mim, através do meu bem-amado anjo e arcanjo Miguel, em todas as suas legiões dos anjos azuis, para que cortem todo o mal e todas as causas de discórdia e sofrimento, para que atuem pela nossa proteção pessoal, proteção do nosso amor, da nossa união e do nosso propósito. Pedimos para que nos eleve a mais alta vibração de amor, que atue no aumento exponencial da nossa coeficiente, na nossa proeza e na nossa condição da luz e da nossa ascensão e união com todo o querido e amado planeta Terra. Que a nossa vibração acalme, cure e ilumina aqueles que estão na faixa de irradiação desse amor. Sei que somos merecedores deste momento mágico. Pai amado, minha chama gêmea, eu vos agradeço a sua infinita bondade e pedimos as vossas bênçãos à nossa união, ao nosso serviço, que assim seja e por toda a eternidade. Eu sou um ser dos fogo violeta.
Eu sou toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser do fogo violeta. Eu sou toda a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser do fogo violeta. Eu sou toda a pureza que Deus deseja. Que assim seja. Amém. Amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada, Bueno. Gratidão. Namastê, família Pax.